Olá, bem-vindo a um vlog de trabalho home office. E nesse vídeo, eu pretendo estar compartilhando com vocês um pouco da minha rotina, do meu dia de trabalho como home office, trabalhando de home office. Eu faço trabalho de design gráfico e também de social media. Atualmente eu estou com mais trabalhos de design que de social media. E aí eu vou estar explicando um pouco melhor durante o vídeo o que eu faço. Mas agora eu estou construindo um projeto de identidade visual de uma cliente e eu estou um pouquinho travado, confesso, no que fazer. Trago atualizações sobre o projeto de identidade visual. No take anterior eu estava meio sem saber para onde ir mais ou menos. E ontem eu comecei a rascunhar algumas ideias para logo ou para o nome mesmo da marca, porque a cliente ela quer que trabalhe mais o nome da marca do que um símbolo em si. Eu ainda quero colocar um símbolo ali, uma coisa. Eu tô tendo algumas ideias, mas como eu tô deixando um pouco minha mente trabalhar ali na área do símbolo, meu subconsciente, né? Trabalhar na área dos símbolos, eu fui ali pro texto mesmo. E aí eu fui ver algumas referências, vi que faz sentido eu utilizar formas geométricas, por conta de que eu vou trazer um contexto. Para tipografia, eu geralmente baseio muito no público-alvo. E o público-alvo aqui são mulheres, o público-alvo aqui são jovens mulheres, é uma classe um pouquinho mais alta, porque o nicho que eu estou fazendo uma identidade visual é pro nicho de crochê, e é um crochê assim mais alto padrão nesse sentido, sabe? Porque a cliente falou que ela utiliza linhas mais caras e tem todo esse custo também ali na produção. Então a identidade visual tem que transmitir isso. Ao mesmo tempo que a identidade visual também tem que transmitir os atributos da marca. E as pessoas têm que olhar e têm que sentir emoções que estão vinculados com o atributo da marca. Por exemplo, os atributos da marca dessa cliente em específico é superação, bem-estar, personalizável, luxo, feminino, elegante. Então eu tenho que pensar de uma forma como que eu vou fazer para todos esses atributos, ou a maioria deles, serem manifestados quando as pessoas olharem todo o projeto. Então entende como que é a complexidade disso? Sinto muito, mas eu não posso dar spoiler do processo, do projeto, porque provavelmente esse vídeo vai sair e eu ainda vou estar construindo ele. Então também pode ser que aconteça modificações nesse meio do caminho. Então eu não quero mostrar uma coisa que ainda tá em formação e tem possibilidade de, mais pra frente eu mudar e não ser exatamente isso que eu mostrei pra vocês. Mas tá ficando maravilhoso. E Deus é bom porque é Ele quem traz toda essa criatividade. E bora falar um pouquinho sobre minha última leitura. Eu acabei de terminar esse livro aqui, que o nome é O Menino no Espelho, de Fernando Sabino. E eu confesso que eu não conhecia esse autor, mas mês passado eu fui para Brasília por conta da faculdade. Eu tive essa experiência, nunca tinha tido a experiência da viagem e viajei mês passado. E aí eu comprei um livro, para guardar de recordação. Aí eu escrevi aqui, Brasília, maio de 2026, pra mim saber que eu comprei esse livro em um sebo, era um brechó, onde tinha livro também. E esse livro basicamente é uma coletânea de contos do Fernando Sabino. E basicamente ele falando sobre a sua infância, algumas vivências. Particularmente, eu vejo uma licença imaginária dele, talvez
por conta dele estar relatando contos da infância. Porque tem, tipo, tem um conto, né? O Menino no Espelho. É o nome do livro, mas tem um conto chamado com o mesmo nome. E conta a história de que o Fernando ele queria alguém muito parecido com ele, um sósia. Ele tava procurando, procurando, até que, tipo, ele coloca a mão no espelho e o reflexo dele sai do espelho e começa a ter algumas vivências ali com ele. E, tipo, gente, né? É fora do comum, fora do que a gente, do que acontece no mundo real. Então ele tem essa licença imaginária aqui para compartilhar algumas vivências dele, para contar alguns relatos. E eu achei muito legal porque eu me senti tipo nas aventuras doidona dele, junto. E uma outra leitura recente minha, recente mais ou menos, mas eu vou explicar, é o livro Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. E eu falo recente mais ou menos porque eu li muito, acho que nos últimos mês passado ou mês anterior, só que bem no finalzinho de uma parada, acontece. E agora nesse mês eu finalizei ele. E basicamente o nome assusta um pouco porque eu fiquei meio, o quê? Como assim esse livro? Ele é do C.S. Lewis, acho que é assim que pronuncia, é um grande escritor. Ele tem, acho que a maior obra dele, eu acho que é a Crônica de Nárnia. As Crônicas de Nárnia, talvez a mais conhecida. E basicamente esse livro vai ser cartas de um diabo. Ali tem esse mundo, né? Onde é construído de um diabo mor que está escrevendo cartas pro mini diabinho. Onde basicamente ele vai falando e vai compartilhando é, ali alguns ensinamentos, algumas orientações para que o mini diabo ele consiga alcançar o objetivo dele, que é levar o indivíduo, a pessoa para o inferno. Então, tem uma vibe meio pesada, mas eu achei muito interessante porque aqui a gente consegue entender algumas estratégias, por exemplo, o lado mais espiritual, algumas estratégias do maligno para nossas vidas. Então, por exemplo, ele vai falar uma coisa que eu achei muito interessante, ele falando tipo assim, faça com que ele se convence de ser muito legal e muito bonzinho com as pessoas fora de casa, mas com as próprias dentro da casa dele, ele vai ser mal. Ele, tipo, é mal, ele... Enfim. Então, traz algumas observações, algumas estratégias que você vai lendo, e eu marquei muito esse livro. Você vai lendo e você fica tipo assim, caraca, vou ver se eu leio um trecho aqui pra você. Tem um trecho aqui, e só um contexto. Aqui é o Diabo Mor fazendo a carta pro diabinho e ele chama de inimigo. É muito irônico porque o diabo, né, ele chama Deus de inimigo, só para trazer esse contexto. Aí nesse trecho fala: Pois, não devemos nunca esquecer qual é o traço mais repugnante e inexplicável do nosso inimigo. Ele realmente ama os bípedes, desprovidos de cabelos, que criou e sempre devolve com a mão direita o que lhes tira com a esquerda. Pois é. E aí tem esse trecho. E acho muito legal como ele tipo, fica falando. É Satanás, né? Que é simbolizado como esse diabo mor. Fica tipo assim, ai, não. O inimigo, né? Que é Deus, mas ele chama de inimigo. Ele tá tramando alguma coisa, porque como assim ele vai amar sem querer nada em troca? Tipo, ele fica nessas conspirações. Eu acho que no trecho anterior tinha uns barulhos de fundo. Peço perdão, porque mesmo assim com o microfone acabou saindo. E agora eu vou voltar para o meu trabalho, porque eu dei uma pausa, onde eu fiz terapia, almocei e eu li, né? Terminei de ler. E agora eu vou voltar. Vou agora começar os trabalhos da agência em si, que agora que é no período da tarde. Vou começar as demandas da agência. E vem comigo. Foram mortos em combates.